Boa noite, graças e paz. Para mim é uma honra estar aqui em cima, ministrando. Estou muito grato de estar aqui. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Ele possa abençoar a sua casa e sua família, amém? Que você possa abrir o seu coração para receber o que Deus tem para falar para você nessa noite. Hoje eu quero falar sobre o poder da resiliência. Estamos vivendo um tempo de pandemia, um tempo de dificuldade, onde temos perdendo gente, perdendo familiares, perdendo amigos, parentes próximos. E não só a morte, mas financeiramente tem sido bastante difícil para algumas pessoas. Pessoas com dificuldade de manter a casa, pessoas perdendo empregos. E é um caos que está acontecendo nas nossas vidas ultimamente. A crise política acometendo o país, os governantes querendo puxar para o seu lado, dividindo em vez de juntar. Isso dificulta muito para o país. E Lucas, o que é o poder da resiliência? A resiliência é você ter a capacidade de, mesmo sofrendo as angústias, as adversidades, você se recompõe. É como se fosse igual a esponja. A esponja você pode amassar ela, mas ela tem a facilidade de se recompor. Em tempos assim, nós temos que olhar para alguns personagens bíblicos que eles tiveram as dificuldades, tiveram adversidades, mas conseguiram, com a resiliência e com a fé em Deus, reverter essa situação. Eu quero falar especificamente de um homem chamado Davi. Davi sofreu pelo menos 4 tipos de adversidades. A rejeição pelos seus pais e pelos seus irmãos. Quando Samuel foi lá ungir eles, Jessé mostrou todos os filhos antes dele. Todos estavam reunidos na casa. Mas Davi estava lá, no campo, apacentando as ovelhas, cuidando do pasto de seus pais, rejeitado por eles. Ele foi perseguido por Saul, rei de Israel. Quando Saul percebeu que Davi um dia tomaria o seu reino, um dia quando as mulheres cantaram, Saul matou milhares e Davi de seus 10 milhares, Saul foi atrás dele para matá-lo e persegui-lo. Davi também teve a perda de seu filho e também a conspiração de seu filho Absalão. Absalão por 4 anos, durante o reino do seu pai, ficou lá na porta da cidade, conspirando contra o seu pai para tomar o trono dele. Em toda a trajetória de Davi, nós vemos que ele sofreu com todas as adversidades da vida e mesmo assim ele se tornou um grande homem de Deus. Nós temos 3 coisas para vencermos a pandemia e as adversidades. E a primeira delas é equilíbrio emocional. Abra comigo sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo de número 12, 16. Vamos ler até o versículo 31. Davi orou a Deus para que a criança sarasse, e não quis comer nada. Entrou no seu quarto e passou a noite inteira deitado no chão. Então os funcionários do palácio tentaram fazer Davi se levantar, mas ele não quis e não comeu nada com eles. 1 semana depois, a criança morreu e os funcionários ficaram com medo de dar a notícia a Davi. E eles disseram: enquanto a criança estava viva, Davi não respondia quando falávamos com ele. Como vamos dizer a ele que a criança morreu? Ele poderá fazer alguma loucura. Versículo 19. Quando Davi viu os oficiais cochichando uns aos outros, compreendeu que a criança havia morrido. Então perguntou: a criança morreu? Morreu, responderam eles. Então Davi se levantou do chão, tomou um banho, penteou seus cabelos e trocou de roupa. Depois foi à casa de Deus, o Senhor, e o adorou. Quando voltou ao palácio, pediu comida e comeu logo o que lhe foi servido. Aí seus oficiais disseram: nós não entendemos isso. Enquanto o menino estava vivo, o Senhor chorou por ele e não comeu. Mas logo que ele morreu, o Senhor se levantou e comeu. Sim, respondeu Davi.
Enquanto o menino estava vivo, eu jejuei e chorei porque o Senhor poderia ter pena de mim e não deixar que ele morresse. Mas agora que está morto, por que jejuar? Será que eu poderia fazê-lo viver novamente? Um dia eu irei para o lugar onde ele está, porém ele nunca voltará para mim. Querido, aqui nós vemos que Davi teve um controle emocional muito grande. Ele poderia ter feito loucuras, ele poderia ter se desesperado, ele poderia ter jogado a culpa em Deus. Mas nesse momento de adversidade da perda do filho dele, ele foi um homem valente, corajoso e com muita inteligência emocional. Querido, quando você estiver numa adversidade, quando você tiver, Lucas, eu perdi meu emprego, Lucas, meu filho morreu, Lucas, meu marido morreu, perdi amigos, Não se desespere, querido, confia em Deus, confia que Ele tem o melhor para a sua vida, confia que Ele sabe o seu futuro. Deus sabe de todas as coisas, então não se desespere, não faça loucura na hora da adversidade. Logo depois que Davi recebeu a notícia, ele se levantou, tomou um banho, penteou seus cabelos e foi adorar o Senhor no seu palácio. Outra coisa que nós aprendemos aqui, querido, logo após a sua adversidade, logo após o seu desânimo, ou seja lá o que tiver te acometido, vá para o seu quarto e adore ao Senhor. Vá para o seu quarto, ajoelhe-se e peça para Ele o caminho certo. Peça para Ele te ajudar nesse momento difícil. Nunca culpe Deus, porque Ele sabe o que é melhor para a sua vida. Nunca culpe Deus, porque Ele realmente sabe o que é melhor para a sua vida. O segundo ponto que eu quero falar com você é: haja com sabedoria. José foi levantado para governar o Egito. Um dia Faraó teve um sonho. Ele sonhou com 7 vacas gordas e 7 vacas magras. Também sonhou que tinha um ramo de trigo bom e o outro ramo de trigo ruim. Ele chamou os seus magos e sábios no outro dia porque isso ficou na cabeça dele. E nenhum conseguiu decifrar o que o sonho dele queria dizer. Então, o chefe dos copeiros falou: Senhor, quando eu estive preso junto ao padeiro, eu conheci um hebreu chamado José. E ele revelou 2 sonhos que nós tivemos. E os 2 sonhos se concretizaram. Então, eu acredito que ele possa ajudar o Senhor. Então, o faraó mandou chamar o José. E ali José decifra para ele o sonho do faraó. E ele fala bem assim: a partir de hoje, José, você vai governar tudo o que eu governo. Toque meu anel, toque minha roupa de linho. Depois de mim, você é a que manda em tudo. O que nós aprendemos com isso aqui? Ele pegou e transformou José num governador. Ele viu a oportunidade do Egito crescer com José. Ao contrário de Saul. Saul, quando Davi começou a ganhar suas batalhas, quando Davi começou a se desapontar em toda Israel, começar a ficar conhecido, Saul, em vez de colocá-lo como capitão de todo o seu exército, Saul pegou a lança para matar Davi. E a consequência disso foi que Saul morreu, seus 3 filhos morreram, e o seu exército inteiro morreu. Consequentemente, Davi foi rei. Poderia muito bem Saul ter feito assim: filho, a partir de hoje você governa tudo aqui. Quando eu morrer, ou não conseguir mais governar, você se torna o rei. Seria muito mais fácil para Saul, seria muito mais sábio para ele fazer isso. Mas não. Querido, deixa eu te falar uma coisa. A gente precisa tomar certas decisões em nossas vidas com sabedoria, para que nós possamos viver os melhores dias dela e não terminar como Saul terminou, em ruínas. Quando nós fazemos escolhas más, o nosso caminho começa a seguir por um caminho diferente. O terceiro ponto:
E o último que eu quero falar com vocês hoje é: tenha uma atitude de fé. O terceiro ponto é: tenha uma atitude de fé. Abra comigo sua Bíblia em 1 Samuel 17. 1 Samuel 17, 31. Alguns soldados ouviram o que Davi tinha dito e contaram a Saul. Então ele mandou chamar Davi. Davi chegou e disse a Saul: meu senhor, ninguém deve ficar com medo desse filisteu. Eu vou lutar contra ele. Mas Saul respondeu: você não pode lutar contra esse filisteu. Você não passa de um rapazinho e ele tem sido um soldado a vida inteira. Meu senhor, disse Davi, eu tomo conta das ovelhas do meu pai. Quando um leão ou um urso carrega uma ovelha, eu vou atrás dele e ataco e tomo a ovelha. Se o leão ou o urso me ataca, eu o agarro pelo pescoço e o golpeio até matá-lo. Tenho matado leões e ursos e eu vou fazer o mesmo com esse filisteu pagão, que desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor Deus me salvou dos leões e dos ursos e me salvará desse filisteu. Pois bem, respondeu Saul, vá e que o Senhor Deus esteja com você. Querido, às vezes o que falta para nós crescermos e mudarmos nossa vida não é mais a promessa do Senhor, mas sim uma falta de atitude de fé nossa. Às vezes nós já temos a palavra, mas não temos a atitude de cumpri-la. Davi tinha a palavra do Senhor. Ele falou assim através de Samuel: um dia você vai ser rei. Então ali ele viu a oportunidade de ser rei. Por quê? Além de ser livre de impostos, ele ia casar com a filha do rei. Então ele falou assim: isso aqui é uma oportunidade de ouro que eu tenho que agarrar. Às vezes você não muda a sua vida porque você tem medo de agarrar as oportunidades, você tem medo de ampliar seus negócios, você tem medo de mudar, de sair da zona de conforto. E às vezes o que a gente precisa para subir um degrau a mais é ter essa atitude de fé. E eu quero concluir dizendo o seguinte: Davi, na minha visão, foi o homem que mais sofreu com adversidades. Mas ele teve a resiliência e teve a fé para suportá-la todas elas e virar a chave na vida dele em todas elas. Querido, que nessa noite você possa ter a resiliência que Davi teve. Que nessa noite você possa, que a partir de hoje você possa ter o equilíbrio emocional, que você possa agir com sabedoria e também ter atitude de fé, para que você possa viver o melhor de Deus na sua vida. Feche seus olhos, coloque-se de pé, eu quero orar por você.